Exercício 1 fala de um prisma triangular, tá? Então tem o desenho aqui de um triângulo, com um triângulozão embaixo, tá? E aqui fala que é a altura. Então, um triângulo isósceles, a base é um triângulo isósceles, tá? Cujos lados medem 10, 10 e 12. Então aqui é 10, aqui é 10 e aqui é 12. Tá bom? Ele tem volume igual a 528 centímetros cúbicos. Tá? E ele quer a altura. Então vamos calcular a área da base. A área da base é 12 vezes x dividido por 2. Estou usando aqui a fórmula base vezes altura dividido por 2. Só não posso chamar isso aqui de h, porque a altura da base não é a altura do prisma. A altura da base fica aqui, ó. Esse é o nosso x. Tá? Aqui é 10, aqui é 10, 10, 10 e ali é 12. É um triângulo isósceles a base, não é um triângulo equilátero. Agora, se ele é um triângulo isósceles, essa altura divide a base em duas metades. Então, esse teco aqui mede 6 e o outro teco mede 6. Tá certo? E aí do teorema de Pitágoras, x ao quadrado mais 6 ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Você vai descobrir que o x é igual a 8. Né? 100 menos 36 dá 64. Então, a área da base é, né, troca o x por 8, 12 por 2, 6 vezes 8, a base é 48. O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Isso aqui tem que dar 528. Então, a área da base a gente descobriu que é 48, vezes a altura do prisma é igual a 528. 528 dividido por 48 tem que ser a altura. 1 vezes 48 para 52 sobra 4. 48 por 48 dá 1. A altura vale 11 centímetros. O exercício 2, gente. O exercício 2 mostra aqui um triângulo com um lado medindo 5, um lado medindo 10 e um ângulo medindo 60 graus. Aqui está desenhada uma altura do triângulo, tem dois ângulos retos, um de cada lado, vou chamar apenas de um. E isso aqui é a face de um prisma. Ali está o outro triângulo oposto, tá bom? E a altura desse triângulo não é a altura do prisma. Então, é muito importante que a gente aprenda a distinguir quem são as bases do prisma. Essa face aqui do fundo que eu estou pintando de amarelo, ela é oposta a essa face aqui da frente, e estas são as bases. A distância entre as bases é a altura do prisma. Tá certo? A distância entre as bases é a altura do prisma, essa aqui é 2H. Então, eu vou usar um H maiúsculo para indicar a altura do prisma. Não está necessariamente na vertical, a altura do prisma é a distância entre as bases. Tá claro? Então, esta aqui na frente é a base. Ela não está na horizontal, mas ela é a base. Então, para achar a altura da base, o Hzinho, eu vou usar aqui a trigonometria. Ah, peraí. Qual é a pergunta? Me perdi. Tá? A altura desse prisma é a altura relativa ao maior lado da base. Então, é o dobro. Desculpa, essa é a altura do prisma é o dobro da altura relativa à base. 2H e H. Tá? Ele quer que a gente calcule o volume. Identifiquei quem é a base. Vamos calcular a área da base. Quem que é a área da base? É 10 vezes H sobre 2. Para achar esse H, eu vou usar o seno de 60 nesse triângulozinho aqui, ó. Estou pintando de marrom. Estou pontilhando aqui.
ele é o cateto oposto a H sobre a hipotenusa 5. O 5 passa para cá multiplicando o 160, que é raiz de 3 sobre 2, certo? Então, aqui nós vamos encontrar, substituindo isso aqui como H, 10 dividido por 2, 5, vezes a altura, que é 5, raiz de 3 sobre 2. Então, a área da base é 25, raiz de 3 sobre 2. O volume do prisma, é igual à área da base vezes a altura. Desculpa, a altura Hzão, que é a altura do prisma. Tá? Então, se o Hzinho é 5 raiz de 3, o Hzão, que é 2Hzinho, é 5 raiz de 3 sobre 2, é 2 vezes 5 raiz de 3 sobre 2, é simplesmente 5 raiz de 3. Então, a área da base deu 25 raiz de 3 sobre 2, e a altura deu 5 raiz de 3. 25 vezes 5, 125, vezes 3 dividido por 2. 375 sobre 2. Se tiver na forma decimal, 3 por 2, 3 dividido por 2, aqui é o volume. 3 dividido por 2 é 1, sobra 1, 17 por 2, 8, 15 por 2, 7, sobra 187,5, alternativa B. Esse, na verdade, foi o exercício 3, que estava na mesma foto. Ô Alguma professor, dúvida? Fala. é, sei lá, tipo, quando eu vi essa figura, eu imaginei que, por exemplo, fosse, sabe, por exemplo, uma pirâmide? Não tem o tronco delas, uma pirâmide de base Se fosse um retângulo? tronco de pirâmide, ele teria que ter dado essa medida aqui de baixo e essa medida aqui de cima. Não, então, mas o que que eu pensei? Que, tipo, sabe a base do prisma? Eu pensei que ela não tava, tipo, ai, como eu posso explicar? Olha, o enunciado falou que tem a forma de um prisma, cuja Sim. base é um trapézio. Então você vai se guiar pelo texto. É que olhando a imagem, Se o pra mim, trapézio, parece. se o trapézio é base de um prisma, Davi, Uhum. se o trapézio é base do prisma, os trapézios são paralelos. Tá, eu pensei As que eles não bases. eram, tipo. Então, não é para você olhar para a figura e tirar É, conclusões a partir da aparência da figura, e sim do texto. uhum, O uhum, enunciado diz que é um prisma e que a base é um trapézio. Então, esses dois trapézios são paralelos de fato. Senão, não é prisma. Se não tem base paralela, não é prisma. tá bom. Uhum. A figura de um tronco de pirâmide é a mesma, mas aí ele teria que ter dado uma medida do 5 embaixo e uma medida diferente em cima. Né? E aí os trapézios não seriam paralelos. A figura lateral não seria um paralelogramo, seria outro trapézio. Tá? Exercício 4. Vou voltar a gravar. Vamos voltar para os exercícios. Aí, a questão 5. O exercício 5.
da UNB, né? É parecido com aquele. Na figura abaixo, à esquerda, representa um reservatório de altura H e base retangular de 2 por 3. Então, a base é um retângulo que aqui é 3 e aqui é 2. Tá? Aqui, em cima, tem um retângulo maior, tá? E não fala nenhuma medida. Só fala que esse trapézio que está aqui de ponta cabeça tem aqui um ângulo de 45 graus, certo? E aqui é 3. E a altura desse reservatório, olha lá, é, é um reservatório de altura H. A altura do reservatório não é a altura do prisma. A altura do prisma é 2. Este trapézio é paralelo e oposto àquele trapézio. O enunciado deixou claro a altura do reservatório. O reservatório é um objeto físico, ele tem uma função, tá certo? E nós vamos calcular o volume do reservatório aplicando a fórmula do volume do prisma. Então, esta aqui é a base do prisma, certo? Que é esse trapézio, tá bom? A altura da base do prisma é a altura do reservatório, beleza? E o volume desse reservatório é de 8.000 litros. Tá? Então, vamos calcular a área da base. Tá? A área da base é 3 mais o que está aqui em cima, x, vezes h sobre 2. Tá bom? Agora, como é que a gente vai descobrir quanto que está lá em cima? Vamos observar o seguinte. Como este ângulo aqui tem 45 graus, se eu traçar essas duas alturas, aqui vai ficar 3, e este ângulo aqui tem 45 graus também, aí esse aqui também tem 45 graus, esse lado fica igual a esse, aqui fica H, e aqui fica H. Então, nosso X Professor, a Luísa está pedindo para entrar. 2H mais 3. E aí, já pior é que eu já vou desligar aqui. Coitado. Já vou desligar para fazer uma terceira ligação. Tá? Então, essa área da base ficou 3 mais 2H mais 3 vezes H sobre 2. 3 mais 3, 6 mais 2H vezes H sobre 2. Dá para pôr 2 em evidência aqui em cima e cortar 2 de baixo. Então, a área da base vai ficar 3 mais H vezes H. Como o volume é de 8.000 litros, tá? E esse volume é igual à área da base vezes a altura do prisma, que é esse Hzão aqui, 8.000, é igual a 3 mais H vezes H vezes 2. E aí nós vamos simplificar isso e ficar com uma equação do segundo grau. Corta esse 2 com esse 8.000, aqui fica 4.000. E aí nós temos 4.000 igual a 3H mais H ao quadrado. Se eu não errei nenhuma conta. Tá? Eu vou precisar de uma outra folha para resolver essa equação do segundo grau. Tá? Passo o 4.000 para o outro lado, a gente fica com a equação 0 igual
é h ao quadrado mais 3h menos 4.000. Tá certo? E vamos torcer aqui para dar um delta bonitinho. Delta igual a 9 mais 4 vezes 4.000, 16.000. 16.009. Tá muito estranho isso. Aí vamos aproximar. H igual a menos 3 mais raiz quadrada de 16.009 dividido por 2. Expresse a parte fracionária do seu resultado, caso exista. Então, É uma... Professor, Oi. será que é porque, tipo, tem que transformar em decímetro? Aí, tipo, você trabalhou com litro e metro? Não sei se isso tem a ver. Tem a ver sim. Tem a ver sim. É. Na verdade, a gente tinha que transformar em litro, né? Então, o volume é igual a 8 metros cúbicos. Obrigado, David. Então, aqui é 8 e aqui é 4. E aí a equação do segundo grau cabe aqui. Salvou minha pele, hein, David? Vai ficar h quadrado mais 3h, passo o 4 para cá, menos 4 igual a zero. Delta igual a 9 mais 16, delta igual a 25. Salvou minha pele. H igual a menos 3 mais raiz de 25, que é 5, sobre 2. H igual a 1 metro. Agora foi, hein? Agora foi. Eu vou encerrar essa, vou fazer mais uma ligação para a gente fazer mais uns 2 exercícios e encerrar. Tá bom? Pode clicar no mesmo link. Beleza.